Olá, estamos chegando agora com mais um Empreenda Santa Catarina para mostrar um tipo de negócio que talvez você nunca tenha pensado que fosse possível, hein? Pois é, mas no mundo do empreendedorismo, né, é assim mesmo. Às vezes, onde você menos imagina, pode ter uma oportunidade de negócio só te esperando, né? Então, seja muito bem-vindo porque a gente vai contar para você a história de um empreendedor apaixonado por um esporte e que fez, né, dessa sua paixão uma empresa muito lucrativa. Então, fica com a gente, você vai adorar essa história, hein? O Empreenda Santa Catarina está só começando. Hoje você vai conhecer a história do Tiago, que morou muitos anos em Londres, na Inglaterra, e resolveu dar aulas de natação. Mas não numa academia ou num clube, né, como é mais comum. Ele abriu uma empresa para ensinar natação na casa dos clientes. Exatamente. Ele mesmo desenvolveu aí um método para crianças e adultos poderem aprender a nadar sem sair de casa. Que bacana, né? É a empresa Easy to Swim, que você vai conhecer agora. Muito antes de abrir a sua empresa Easy to Swim, a jornada do Tiago já havia sido marcada pelo empreendedorismo na adolescência. O meu primeiro contato com o empreendedorismo foi aos 16 anos. Meu pai era administrador de uma empresa de vale alimentação aqui em Florianópolis e eles venderam a empresa na época e ele, acho que contínuo empreendedor, logo abriu uma outra empresa com o meu tio, que era designer gráfico, e eu entrei meio que na bagunça ali, né? Então ali eu tive uma das minha primeira oportunidade de conhecer realmente como é que funciona atender clientes, estabelecer preços né, de serviços e tudo mais. Então ali foi meu primeiro contato, dos 16 aos 22 anos. E era bem focado em serviço, né? Criação de logotipo, identidade visual para serviços e clientes e empresas e tudo mais. Ali foi meu primeiro contato, bem dito, assim, né? Foi a necessidade que trouxe as aulas de natação para a vida do Tiago e ele logo se afeiçoou à ideia. Dos 16 aos 22 anos, mais ou menos, eu trabalhava como designer gráfico. Meu conhecimento era todo na prática. Eu comecei a fazer faculdade aqui no Brasil, naquela época, mas não tinha encerrado. E eu queria fazer um curso fora, que era em Barcelona, e era todo em inglês. E naquele momento eu decidi ir para Londres, passar um ano, aprender inglês e ter uma graduação, né, uma qualificação melhor para poder voltar para cá. Nessa minha ida para a Inglaterra, me abriram várias outras portas. Eu consegui fazer minha cidadania italiana para poder estudar por lá. E enquanto eu fazia a faculdade de design gráfico em Londres, um dos serviços que me apareceu como forma de trabalho era de dar aula de natação para crianças. Eu já tinha aptidão com crianças, não tinha formação em educação física na época, mas era algo que eu poderia fazer no final de semana. Então fiz um curso e comecei a dar aula de natação. Quando eu terminei a faculdade de design gráfico lá, já estava dando aula há 2 anos, eu vi realmente uma oportunidade nesse nicho que me agradava muito mais. Por estar lidando com criança, com esporte. Estando na Inglaterra, já nesse momento, eu percebi que as aulas de natação em casa, que era um nicho realmente bem focado, né? O professor precisava se deslocar até a casa do cliente, um ticket muito mais alto, e eu percebi a oportunidade de ali conseguir construir um negócio, né? Um business que tivesse bastante resultado financeiro. Aulas focadas realmente no indivíduo, né? São aulas individuais. Então tem um resultado bem alto para o desenvolvimento da criança e dali surgiu a oportunidade realmente de vou fazer disso aqui um negócio e até hoje eu vivo disso. Eu, como brasileiro, morando na Inglaterra, tive que adaptar o meu jeito de me comunicar, né? Eu tive dificuldades no início, até porque eu não falava inglês quando fui para lá. Então, até a minha forma de comunicar com as crianças, eu percebi assim, me falta vocabulário. Eu preciso me comunicar de outras formas, seja gestual, demonstração. E nesse processo também peguei crianças que não eram de lá, né? Eu dei aula para crianças russas, francesas e tal, que não se comunicavam em inglês. Então, eu precisei adaptar o meu jeito, usando muito mais gestual, demonstrativo, e com isso eu fui percebendo, tem uma forma aqui de eu ensinar que se adapta a toda essa gama de gente. Inclusive, nesse processo eu dei aula para crianças com paralisia cerebral, autismo,
E essa metodologia acabou se adaptando e tendo bom resultado com eles também. Com isso, realmente tornou o meu negócio muito mais individual. Tornou ele muito mais distinto dos outros por conta desse método que a gente aplica. O diferencial das aulas do Thiago foram um segredo para transformá-lo de um prestador de serviço em um empresário, nascendo assim a Easy2Swim. Eu acho que por eu ter tido uma experiência tão nova, né, aos 16 anos como empreendedor, de ter um olhar para como uma empresa funciona, quais são os aspectos de um funcionário, de ele representar aquela empresa, né, um ajudar o outro para fazer aquela empresa crescer, onde todos vão se beneficiar disso. Na minha experiência como funcionário, né, quando eu comecei a dar aula de natação em Londres, eu comecei como funcionário de uma outra empresa. Mas já com aquele olhar de como é que eu posso fazer a diferença para essa empresa aqui? Né? Como é que eu posso atender bem esse cliente? Até porque na beirada da piscina, quando chega um cliente novo que já fez uma reserva para aquela aula, o professor é o cartão de visita, é a vitrine daquela empresa. Então eu preciso tratar bem para que aquele cliente volte, permaneça e traga outros. Então eu já começava a perceber aquilo como diferencial meu com relação aos outros professores de natação, que não lidavam daquela forma. Era praticamente como estou aqui fazendo um serviço, não tem ninguém me supervisionando, então deixa quieto. E com isso eu me destaquei. E me destacando, as pessoas começaram a me chamar para dar aula pessoal nas suas residências, né? E dali eu fui aumentando, fui aumentando minha carteira de clientes ao ponto de alguns daqueles professores que trabalhavam comigo, eram funcionários naquela mesma empresa, hoje trabalham para mim, são funcionários meus. Além do desenvolvimento motor, a natação ajuda a prevenir doenças respiratórias, melhora a resistência muscular e até a qualidade do sono das crianças, ao mesmo tempo que exercita questões de segurança e disciplina. Foram esses benefícios que motivaram a Ana Paula a introduzir a natação bem cedo na vida dos filhos. Sempre foi desde quando eu estava grávida, sempre foi uma vontade assim, de fazer com que eles tivessem esse contato com a piscina. Por vários motivos, assim, o principal deles, obviamente, é a segurança, né? Mas, assim, é contato com a natureza, é o exercício físico, melhora a questão de mobilidade, melhora a respiração e também consciência corporal, enfim. Mas o principal é a questão da segurança mesmo, né? Poder ficar tranquila com eles ao redor da piscina, na praia, em qualquer lugar. Além da evolução das crianças, as aulas de natação também afetaram positivamente a vida da mamãe. Mudança total, né? Hoje eles têm muita autonomia, muita segurança, brincam à vontade, ficam livres, né? Se sentem confortáveis na piscina, mas mais do que as mudanças que eu observei neles foram as minhas próprias, porque é uma despreocupação. Então, hoje eu sei que eles não, dependendo da situação, eles não vão se afogar, eles já sabem o que fazer. Gente, eu acho fundamental, muito mais do que investir num curso de inglês, muito mais do que investir, às vezes, até numa arte marcial ou qualquer outra. A natação é uma questão de sobrevivência, né? Então, sem dúvidas, assim, a primeira atividade extra que a gente tem que já pensar em organizar para os nossos filhos. E a pequena Isabela, de apenas 7 anos, já exibe suas habilidades na piscina com confiança. Mergulhar sem pôr a mão no nariz, fazer parafuso e eu acho que nadar também. Um dos fatores de destaque para a estruturação da Easy2Swim foram os conhecimentos que o Thiago adquiriu através da sua parceria com o Sebrae. Eu fiz em 2013, eu já estava há 10 anos na Inglaterra, voltei para o Brasil para abrir um outro negócio com meu irmão na época, se chamava Souvenir, com meu irmão e meu tio na época. Era uma empresa voltada à cultura manezinha, né, das formas de se falar aqui na ilha de Florianópolis. Transformava isso em produtos. E na época eu fiz o Empretec do Sebrae, justamente para ter um pouco mais de amplitude no como começar uma empresa do zero, diminuir o tempo de maturação da empresa. E em paralelo também eu participei de alguns núcleos do Sebrae que eram voltados para o turismo de experiência. Então trazer aquela questão da cultura de Florianópolis e transformar aquilo numa experiência, que era algo na época muito forte, né? Não só entregar um produto, mas entregar uma experiência.
Então, teve o Empretec, teve a participação no núcleo de turismo de experiência do Sebrae. E teve algumas outras participações também, a CIF também foi uma forma também de juntar essas duas coisas. Acho que as pessoas com quem eu me relaciono, que fizeram o Empretec, conseguem desenvolver um paralelo, assim, né? Antes e pós-Empretec da vida deles como empreendedores. Então tem vários aspectos que eu aplico hoje, não só na minha vida como empreendedor, até na minha vida pessoal, na parte da administração econômica do lar, né? Acho que tem questões muito importantes ali que são a administração financeira dos recursos, de ter caixa disponível, a parte de marketing hoje que é muito importante nas redes sociais, tem muito do que foi aprendido no Empretec que eu aplico hoje. Com a operação montada em Londres, o empresário busca estruturar a Easy to Swim no Brasil, adaptando os métodos para as particularidades do nosso país. Como a empresa começou a se estruturar na Inglaterra, tem alguns aspectos que são bem pessoais daquela região, né? Então, na Inglaterra são poucas pessoas que têm piscina em casa. As que têm piscina em casa, têm piscina coberta ou no subsolo, e normalmente são piscinas aquecidas. Então, por essa característica, a gente consegue dar aula o ano inteiro sem a imprevisibilidade do tempo, por exemplo, né? Então, o que não é um desafio grande lá, se torna um desafio aqui. Na Inglaterra, justamente pela questão do espaço geográfico, não é todo mundo que tem piscina em casa, então é muito difícil achar realmente um novo cliente com piscina em casa. Porém, hoje em dia já tem muitos condomínios com piscina, que são normalmente, né, aquecidas e cobertas, e isso acaba abrindo um outro leque, né, consegue atingir uma outra classe de clientes. Os desafios aqui no Brasil realmente são esses, né, de piscinas em locais abertos, onde 2 dias de chuva diminui muito a temperatura da piscina, acaba afetando um pouco a qualidade da aula, mas são coisas que a gente está trabalhando para diminuir os efeitos e conseguir entregar o mesmo resultado. Esses 2 últimos anos foram fundamentais para a estruturação da Easy to Swim como empresa, realmente, né? Então eu tive que me ausentar fisicamente da Inglaterra, né, o retorno ao Brasil. Isso fez com que eu começasse a enxergar o negócio de lá muito mais administrativo. E isso teve alguns desafios, mas para mim foi muito enriquecedor. Então eu consigo aplicar esse conhecimento aqui no Brasil, olhando para expandir da mesma forma, atender o maior número de condomínios e residências aqui na ilha, conseguir criar um nome de força para que a gente consiga expandir, talvez no estado ou nacionalmente, como a maior empresa de prestação de aulas de natação individuais em casa no Brasil inteiro. Acho que esse é o objetivo. Tem outros paralelos que a gente quer fazer também, é criar locais de fácil acesso para as pessoas, para que elas possam levar os seus filhos para esse primeiro passo da natação, né, que seria o desenvolvimento da criança para ela se tornar independente na água. Depois ela vai aprender os nados oficiais, né, o crawl, o nado de costas, mas essa parte onde a criança está segura na água independente é algo que é o primeiro desafio para os pais quando tem uma criança pequena. Então, levar piscina para pontos de fácil acesso, shopping center, malls abertos, como aqui nós temos ali o Primavera Garden, o Sapiens Park aqui perto também. Então, são 2 formas de atuação que a gente vai começar a estabelecer aqui em Florianópolis. No mundo do empreendedorismo, nem sempre o empresário encontra águas fáceis de navegar. Mas a trajetória do Thiago mostra que no quesito realização pessoal, muitas vezes o segredo do sucesso pode estar na ideia de nadar contra a maré. Eu, durante muito tempo, batalhei na questão será que a grande maioria dos meus amigos estão fazendo certo, estudando para concurso público, tendo a sua segurança financeira ali, 5h30 da tarde vão para casa, não preciso pensar em trabalho, será que eu não deveria fazer o mesmo? Eu hoje tenho certeza que não. Eu tive diversos percalços, posso dizer, desafios, porém hoje eu tenho uma das coisas que para mim é uma das coisas mais valiosas da minha vida, que é a liberdade. Eu posso escolher quando, onde e se eu vou trabalhar. O meu trabalho ele hoje já é de diversas formas, onde eu não preciso estar necessariamente dentro da água dando aula. Eu posso escolher dar treinamento para professores, posso escolher quando que eu vou dar esse treinamento para professores. Eu tenho uma filha hoje de 5 anos, eu posso escolher os momentos que eu vou estar com ela. Eu acho isso muito importante. Para mim isso é o mais valioso. Se você quiser empreender, saiba que
Isso é uma oportunidade quando você é empreendedor. Quando você é funcionário, talvez você não tenha tanta liberdade de tempo, de escolha de tempo, como é com o empreendedorismo. Pois é, esse exemplo aí do Thiago, né, serve de inspiração para muita gente, porque com a ajuda do Sebrae também, o empreendedor consegue aprimorar, né, uma ideia de negócio e acaba encontrando aí caminhos para desenvolver uma pequena empresa que muitas vezes a gente nem percebe que existe, né? Então, se você gostou dessa história, tem muitas outras aqui na TV Inova e você pode acompanhar também a nossa programação pelo site do Sebrae e também pelas nossas redes sociais. A gente fica por aqui, mas a gente volta no próximo programa. Até lá!